Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Cristiano e hoje vamos continuar nosso curso de programação Pascal falando sobre a function, que são as funções em Pascal, né, do programa Pascal. Então, eu vou falar aqui como ela funciona, né, dar uma descrição dela e depois a gente parte para o nosso Pascalzinho, né, para a gente verificar como é que funciona, como é que a gente cria uma função. Então tá. As funções são muito parecidas com as procedures. A principal diferença é que o identificador de uma função assume o valor do retorno da função. Uma função deve sempre retornar o valor. Tá? Então aqui é o seguinte, essa primeira parte aqui da frase, as funções são muito parecidas com as procedures, realmente elas são. Tá? Só que a diferença é que a função, o identificador, ou seja, o nome da função, ela sempre retorna um valor, tá? No caso, a procedure ela não tinha esse comportamento, né? A procedure só retornava, ela não retornava valor e para a gente poder retornar um valor, a gente tinha que declarar, fazer a declaração var nos parâmetros, né? Então, quando a gente botava um parâmetro lá dentro de uma procedure, a gente botava a declaração var e desta forma a gente forçava um retorno, né, desta procedure, a gente pedia um retorno do valor desta procedure. No caso, a função ela não precisa disso, ela sempre vai retornar um valor e assim eu vou explicar no decorrer da aula como é que funciona. Então, a declaração de uma função é muito parecida com uma de uma procedure, que por sua vez é parecida com uma de um programa. Então aqui, apenas reforçando, né, que ela é muito parecida com a procedure, que é parecida com o programa, e assim vai. Então aqui tem um exemplo de como é declarado uma função dentro do programa. Então a gente bota a palavra function, depois aqui a gente escolhe o nome desta função, então pode ser qualquer nome, né? Normalmente é o nome que identifique a função. E aqui a gente vai colocar os parâmetros dentro desta função, né? Dentro de parênteses. E é da mesma forma que a procedure. A gente coloca o parâmetro, né? O nome do parâmetro. Depois a gente dá dois pontos e coloca o tipo, né? Se ele vai ser inteiro, se ele vai ser real e assim por diante. A gente pode colocar mais parâmetros, que nem numa procedure. Só que o grande diferencial desta declaração aqui está aqui. Ó. Aqui, lembra que eu falei, né, nessa frase que a principal diferença é que o identificador de uma função assume o valor de retorno da função. Uma função deve sempre retornar um valor. Então aqui a gente coloca o tipo e através desse tipo a função tem que retornar exatamente o mesmo tipo. Ou seja, exemplo, vamos dizer que a gente colocou parâmetros aqui do tipo inteiro, tá? Do tipo integer. E a função, tá? A função é do tipo real, tá? Só um exemplo. Então eu estou colocando aqui ela do tipo real. Então o retorno da função tem que ser do mesmo tipo real, ok? Eu vou explicar isso num programa para ficar mais fácil. Ela tem que ser do mesmo tipo, tá? Não importa quais os tipos, quais os parâmetros, né, os tipos dos parâmetros que essa função tenha. O importante é que o retorno seja sempre do mesmo tipo, tá? Então aqui é a área de declarações, então podemos declarar variáveis, outras procedures, outras functions e assim vai, constantes, tá? O início no nosso programa da função, né, begin end, tranquilo. Então dentro dos parênteses devemos declarar os parâmetros, né, que a gente viu aqui, e seus respectivos tipos dos quais a função depende. O tipo de valor retornado pela função também deve ser declarado. Então aqui é o tipo de retorno que ela vai dar, tá? Na área de declarações podemos declarar labels, constantes, variáveis e até mesmo procedures e functions, né, que é aqui a área de declarações. Devemos lembrar que tais elementos só poderão ser utilizados dentro do corpo da função, pois são locais a ela, ou seja, tudo que for declarado aqui vai ser somente reconhecido dentro da função. E como vimos nas procedures, em programação Pascal, né, também temos algumas funções reservadas. E aqui tem alguns exemplos: sqr, sqrt, lang, upcase, readkey, trunc, round e assim vai. Então a gente vai para tipo programa agora,
para a gente começar a verificar qual a diferença exatamente que tem de uma procedure, né? Então aqui vamos no primeiro exemplo, um programa chamado CalcSoma, que eu botei um use, CRT, e a nossa function está aqui. Tá, então eu inicializei, coloquei a function, chamei ela de soma, tá? Coloquei valor 1 e valor 2, que são meus parâmetros da função, e ela é do tipo inteiro, né? Do tipo integer. Tá? Então aqui até aqui é igual a uma procedure, certo? Aqui que vem a diferença, que nem eu falei ali anteriormente. Esses dois pontos integers, eu estou identificando que a minha função soma é do tipo inteiro, do tipo integer, né? Então, a minha função soma ela vai ter que obrigatoriamente me retornar um inteiro, tá? E aqui eu tenho o begin e end, né, que é o corpo da minha função. Eu não declarei variável nenhuma dela, né, então botei lá direto aqui. Então, basicamente, aqui é bem parecido. A única diferença, né, é que a função ela determina um tipo dela, que é o tipo de retorno que ela vai ter. No caso, o tipo inteiro. Tá? E como é que a gente faz? Aqui eu estou fazendo o seguinte, eu estou fazendo soma, receber valor 1 mais valor 2. Tá? Este soma é a função, certo, pessoal? Então, esse soma aqui é a função recebendo o valor 1, parâmetro que vai, né, o valor que vai chegar no parâmetro do valor 1, e o parâmetro que vai chegar no valor 2. Né? Ambos os valores aqui vão ser somados e vão ser atribuídos à soma, que depois vão ser retornados para o nosso programa principal assim que for chamado. Tá? Então aqui depois eu coloquei uma declaração var. Tá? Essa declaração var é local ao programa. Tá? Então é o programa calcsoma. Como eu falei aqui, eu tenho a minha função, begin end e finalizei ela. Ela termina aqui. Aqui já é aquelas declarações locais do programa, tá? Depois das funções e procedures, caso tenha, se a gente colocar a declaração var, quer dizer que essas variáveis são locais ao programa calcsoma, tá? Então beleza, então aqui a gente inicializa o nosso programa, begin, e aqui eu estou fazendo o seguinte, eu estou fazendo duas formas de passar esses valores para a função soma, tá? A primeira forma é setar os valores direto, né? Então eu fiz o seguinte, aqui as variáveis que eu criei local foi no 1, no 2 e calc, do tipo inteiro. Calc vai receber a função soma 15 e 10, né? Ou seja, a função soma ela está passando o 15 para o valor 1 e o 10 para o valor 2. Então ele vai pegar o valor 1 que vale 10 e o valor 2 que vai, desculpa, o valor 1 que vale 15 e o valor 2 que vale 10 vai ser somado, vai ser atribuído à função soma e a função soma me retorna esse resultado e guarda em calc. Ok? Então o calc vai receber o resultado. É por isso que a gente diz que a função sempre retorna alguma coisa. Então aqui eu estou guardando o retorno do resultado que deu de 15 com 10, e aqui eu estou fazendo a impressão. Nesta linha aqui, ó, a primeira soma ficou, e aqui eu estou fazendo a impressão do calc, que é o resultado que eu espero dessa função soma. Tá? Aqui eu estou dando apenas um artln para pular a linha. Depois eu estou fazendo o seguinte, eu estou pedindo digite o primeiro número. Tá, eu vou fazer um outro cálculo, tá? Além desse aqui, esse aqui vai ser impresso logo que eu executar, mas depois eu quero fazer um outro cálculo novamente. Então é esse que eu estou fazendo aqui. Então digite o primeiro número, eu vou guardar em num, tá? Digite o segundo número, eu vou guardar em num 2. Ok? Depois eu estou dando mais uma vez pular a linha. Depois eu estou fazendo a mesma coisa que aqui nessa primeira linha aqui, ó. Nota que é a mesma coisa, a única diferença é que eu estou botando num 1 e num 2, porque eu estou pedindo para o usuário digitar na tela, então os valores que o usuário digitou vão ser guardados em num 1 e num 2. E depois eu vou pedir para ser impresso novamente. O calcsoma vai mandar o soma vai pegar esses números, né, que eu passei, vai passar lá para os parâmetros, e depois vai me retornar o resultado
e o resultado vai ser guardado em calc e assim faço a impressão deste resultado. Então vamos dar um play e verificar como é que ficou. Opa! Então tá. A primeira soma ficou 15, né? Que era, ficou 15 não, desculpa, ficou 25, que era 15 e 10, né? Então 15 mais 10 dá 25. E aqui está pedindo para fazer um outro cálculo, né? Vamos fazer, digitar o primeiro número, vou digitar 25, digite o segundo número, eu vou digitar 20. A segunda soma ficou 45, porque 25 com 20, né, ou mais 20, dá 45. Então, certinho. Tá, maximizar aqui de novo. Então acho que está tranquilo esse aqui. Esse é um exemplo bem tranquilo, né? Mostrando como é que a função retorna e tal. Então a gente vai para o segundo programa. Esse segundo programa é bem mais complexo. E eu preferi fazer dessa forma porque a função ela tem basicamente a mesma, né? A funcionalidade dela é muito parecida com a de uma procedure. Então eu preferi fazer um programa mais, vamos dizer assim, complicado para vocês trabalhar com outras declarações que tivemos no decorrer do curso, para a gente ir misturando um pouco essas funcionalidades. Que nem o type que tem aqui, que nem o array, né? E assim por diante. Então é o seguinte, então eu botei um use CRT também, tranquilo. E aqui eu fiz o seguinte, eu declarei declaração type números calc global, tá? Então, ou seja, lembra que na aula passada a gente falou sobre declarações de variáveis globais e locais, né? Na verdade, não é só variáveis que são globais e locais, tá? Tudo que está, tudo que está após o program, né, use CRT aqui, tudo que está após eles, antes de functions e procedures, ou seja, esse type que está antes de function e possíveis procedures e etc., eles vão ser sempre global, tá? Por quê? Porque o nosso programa é sempre lido de cima para baixo, tá? Então por isso que eles são globais. Então tudo que está aqui pode ser utilizado tanto com funções, procedures e o programa em si, tá? O programa principal. Então tudo que está declarado aqui em cima vai ser sempre considerado global. Então tem as variáveis globais, que no caso a gente não declarou aqui, mas a gente tem os tipos globais, né? Que é o type aqui, global, tá? Então eu declarei um type chamado números calc do tipo record, tá? E eu botei dois campos. O primeiro campo eu chamei de num_int do tipo integer, né? E o segundo campo eu chamei de num_real do tipo real, tá? Finalizei. Ok, isso aqui é meu tipo números calc, tá? Por quê? Porque depois eu inicializo a função, ó, início da função calc, que é o nome dela, do tipo criado números calc, tá? Então minha função, que se chama calc, está recebendo os dois primeiros parâmetros do tipo integer, tá? Estou dando ponto e vírgula e estou botando mais dois parâmetros do tipo real, tá? E estou chamando e estou dando o tipo desta função de números calc, que foi um tipo que eu criei na declaração type, correto? Então a gente também pode utilizar nossos tipos criados, nossos tipos que nem eu expliquei nas aulas passadas. A gente pode fazer nossos próprios tipos, que é uma facilidade, né, que no caso a programação Pascal tem. Então a minha função ela é do tipo números calc. Ela não é nem do tipo real, nem do tipo integer, nem do tipo char, tipo string, ela é do tipo números calc, que contém dois campos, né? Um campo é do tipo integer e o outro campo é do tipo real, ok? Então tá. Então números type do tipo record, ok? Que é basicamente isso que meu tipo é. Beleza. Vamos prosseguir. Aqui nessa função calc eu declarei uma variável chamada result, tá? E o tipo desta variável também é números calc, que é um tipo record, okay? Que tem registros e dois campos, um campo sendo inteiro, né, do tipo integer, e outro campo sendo real.
Tranquilo, né, pessoal? Beleza. Então tá, minha variável result, que é local a função, é do tipo números calc. Então tá, o início da nossa função begin. Então aqui, depois do begin, eu estou fazendo o seguinte, result.numInt. Tá? Então quer dizer que do nosso tipo result.numInt, que é o primeiro campo, neste primeiro campo, a gente vai receber o valor 1 mais valor 2. Tá? Ou seja, os dois parâmetros, valor 1 e valor 2, que vão ser passados depois, posteriormente, eles vão cair aqui, vão ser somados e vão ser guardados no primeiro campo da nossa variável result. Tá? Então tá, no primeiro campo da variável result, que é do tipo inteiro. Beleza? Ok. Depois temos aqui na segunda linha, result.numReal recebe valor 1 dividido por valor 4. Tá? Então, o nosso segundo campo da variável result vai receber vai receber a divisão, né, de valor 3 por valor 4, tá? Que são outras dois parâmetros que desta vez são do tipo real, tá? Que vão ser passados por parâmetro. Tranquilo. E o que eu estou fazendo? Eu estou retornando, tá? Todos esses dois resultados aqui, eu estou retornando para a função calc, tá? Aqui em cima. Calc recebe result. Só isso, só result, porque eu quero que retorne os dois. Tá? Tanto o campo 1 quanto o campo 2. Então, por isso que eu estou botando só result. Assim ele vai retornar os valores, né? Vai retornar o registro que eu peguei aqui para a função calc, que é do mesmo tipo, né? Que é números calc. Aqui é o fim da nossa função. Aqui temos declarações locais do programa principal. Aqui eu declarei mais um type, né, mais um tipo, só que desta vez ela é local. Esta é global e esta é local. E aqui o que eu fiz? Eu criei um tipo num integer, tá, que recebe um array de dois índices do tipo integer. Tá? Então um array com dois registros, né, com dois índices do tipo integer, vai para o num integer. O num decimal recebe um array novamente com mais dois índices do tipo real. Tá? Então decimal é real também, tá, pessoal? Decimal, fracionário, é tudo real. Tá? É só um nome também, nada demais. Aqui é apenas vocês entenderem. É só um nome aqui. Então tenho dois tipos, num integer e num decimal. Beleza? E eles são um array, tá? Um array. Um array com dois índices. Ok. Agora eu criei números, né, um registro, eu estou criando um registro. E eles têm o seguinte, o numInt, que é a minha variável global, tá? Ou seja, era global, tá? Por quê? E aqui eu estou declarando, então, um outro tipo, registro, chamado números. Ó, tipo record, né? E eu tenho dois campos de números. Um numInt, que é do tipo numInteger, tá? Que é este tipo aqui, numInteger, tá? Esse tipo aqui, que é um array. E o numReal, que recebe num decimal, que é um tipo array também, tá? A única diferença é que esse primeiro aqui é do tipo inteiro e o segundo é do tipo real, tá? Mas ambos são array, tá? E não confundem que esse numInt e numReal não tem nada a ver com esse numInt e numReal aqui de cima, tá? Por quê? O nosso type aqui, números calc, é um registro totalmente diferente de números, tá? É separado. Eles não vão entrar em conflito, é totalmente separado, tá? Ok, depois finalizei, botei o end, ponto e vírgula, finalizei nosso tipo. Depois a gente tem as nossas variáveis locais. Locais ao programa, tá? Aqui temos o nosso tipo local ao programa e aqui nossa variável local ao programa. Eu estou chamando uma variável resultado do tipo números calc. Tá? Então
A minha variável resultado está pegando números calc, que é um tipo global, que é esse aqui. E a minha variável está pegando número, que é um tipo números. Por que eu tô pegando esses tipos aqui, não pego um só? Porque é o seguinte, esse resultado está pegando números calcs que tem o seguinte, tem dois campos que são um é integer e outro é real, mas são dois campos que só cabe um valor, certo? Já número, que está recebendo números, ele está pegando também dois campos, porém esses dois campos guardam dois índices, né? Tem dois índices dentro de cada campo, então eu posso guardar dois valores ao invés de um, né? Somando vai dar 4, ok? Tranquilo, vamos iniciar aqui o programa principal. Begin, pedindo números a serem digitados e guardando dados em registro. Então aqui eu estou pedindo o primeiro número para a soma. Então o primeiro que eu vou fazer vai ser a soma. Valor 1 e valor 2 vão ser soma, né? Digite o primeiro número para a soma. Eu estou pegando a variável número, que é a minha variável local do tipo números, que é um registro, né? E estou fazendo o seguinte, estou pegando o número, pegando o campo num int, tá? E estou colocando o meu índice 1. Por quê? Ele é um array, né? E o array é de 1 até 2, né? São dois índices, então eu tenho que indicar qual é o índice que eu vou guardar o valor digitado. Então eu estou pegando número, ponto, o campo num int, mais o índice que eu quero que guarde. Tranquilo? Isso que a gente fez com for, com while, até nos programas anteriores quando eu falei mais de array, pode ser também, mas como era apenas dois, e para não ficar muito grande o nosso programa, mais confuso, eu preferi deixar direto. A gente pode setar direto também. Então, eu estou setando direto aqui o nosso índice, tá? Então, dentro da variável num, tá? Que tem o campo num int, no primeiro índice deste campo, tá? Eu estou adicionando o primeiro valor digitado, tá? Depois, eu vou pedir o segundo valor e a mesma coisa. Eu vou adicionar no int, só que no segundo índice deste número, desta variável número, tá? Então, o primeiro valor vai ser guardado no primeiro campo num int, no primeiro índice. E esse aqui vai ser guardado no segundo índice do primeiro campo num int, tá? Pode ficar um pouco confuso, pessoal, mas depois isso é prática, tá? Isso vocês têm que fazer os programas, sempre procurar testar, tá? Muito aqui é do teste, para ver se realmente funciona ou não, mas vamos prosseguir. E aqui eu estou dando white ln para pular a linha, beleza? Estou pedindo agora o seguinte, digite o primeiro número para a divisão. Agora a gente vai partir para a divisão, tá? Que são os outros dois parâmetros aqui, valor 3 e valor 4, beleza? Então tá, então eu estou pegando a mesma variável e vou fazer o seguinte, eu vou pegar agora o campo num real, que é o segundo campo, temos o no int e o num real. Agora eu vou pegar o num real e no primeiro índice do num real eu vou guardar o primeiro valor para a divisão, certo? Ok, a mesma coisa, o segundo valor para a divisão eu vou guardar em num real, só que no índice 2. Aqui eu estou pulando linha. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho até um comentário. Pegando o retorno do resultado e guardando na variável resultado. Ou seja, eu estou pegando uma variável resultado que eu criei aqui em cima e estou guardando a soma, guardando o calc, tá? Que é a minha função, certo? E o que eu estou passando nesta função? Eu estou passando o número no índice 1. Certo? Que é o primeiro número que eu pedi para o usuário digitar para a soma. Vírgula. Número, ponto, num int do índice 2. Vírgula, né? Tô mandando o segundo número que o usuário digitou. Depois, eu estou passando número, ponto, num real, índice 1. Estou mandando o terceiro número, né? Que o usuário digitou, ou seja, o primeiro para a divisão. E aqui o segundo número desta divisão, né, que vai para o número num real índice 2.
Tudo isso aqui eu estou passando por parâmetro, tudo na ordem que eu quero, né? No 1 primeiro, depois o 1 2, depois o primeiro para a divisão, o segundo para a divisão, tudo passando na ordem que eu quero aqui, tá? Aqui o primeiro, segundo, terceiro e quarto. E aqui eu estou dando mais um pulo a linha, e aqui eu estou fazendo o seguinte, eu estou imprimindo os resultados que eu quero, né? O resultado da soma ficou resultado ponto numInt. Então eu vou imprimir ele direto, o numInt. Eu não vou botar numInt índice 1, porque eu já estou em o resultado de o índice 1 mais o índice 2. Tá? Então eu vou imprimir o resultado desta soma. A mesma coisa a divisão, o resultado desta divisão aqui. Resultado.num real. Tá? Que é os cálculos que eu peguei aqui. Ó. Os valores que eu peguei aqui, tanto da soma quanto da divisão. Mandei para o nossa função, e a função me retornou aqui, e eu estou fazendo a impressão aqui. Tá? Vamos testar. Tá. Ó, digite o primeiro número para a soma. Eu vou colocar 20, vou colocar 15. Digite o segundo número para a soma, eu coloquei 15. Dei um Enter, agora ele está pedindo digite o primeiro número para a divisão. Eu vou botar 50 e vou colocar o segundo número para a divisão, vou colocar 10. Apertei Enter, e o que ele me mostrou? O resultado da soma ficou 35. 15, aliás, 20 com 15 realmente dá 35, tá? Depois, o resultado da divisão ficou 5. 50 dividido por 10 dá 5. 10 vezes 5, 50. Ok, está funcionando. Então, a gente pode fazer mais uns testes aqui. Tá? Vamos lá. Vamos botar agora uma soma maior. Vamos botar 150 mais 200. E vamos botar agora 400 dividido por 100. Tá? Ó, 150 com 200 dá 350. 400 dividido por 100 dá 4, né? Aqui tá, como é real, né? Ele vai sempre botar, depois do ponto, botar um monte de zeros, tá? A gente pode arrumar isso, mas a gente já viu em outras aulas, então você sabe como é que funciona. Então, basicamente, a aula de hoje era isso. Eu falei bem calmo essa função aqui, porque ela é bem mais complexa que as demais que a gente viu, né? Então, mas eu acredito que vocês tenham gostado dessa forma aqui que eu mostrei, dessa função, porque a gente trabalha com tipos que nós mesmos criamos, então isso vai facilitar e vai auxiliar vocês também na criação das os próprios tipos, né? Espero que vocês tenham gostado, acredito que tenha sido de bom proveito. E é isso, pessoal, a aula de hoje era isso. Peço que vocês avaliem o vídeo, cliquem em gostei, comentem o que acharam da aula de hoje. Se tiverem dúvidas também pode deixar nos comentários. E se possível favoritem o vídeo, tá? E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Um abraço.